Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que tem como tema principal a divisão do patrimônio no divórcio e no inventário. Hoje nosso subtítulo será o divórcio, tá? Na comunhão universal de bens. Bom, o regime da comunhão universal de bens, ele tem como principal característica a formação de um único patrimônio, tá? Então todos os bens trazidos pelos cônjuges e recebidos por eles na constância do casamento, e inclusive aqui herança, vão compor esse patrimônio que é de ambos, tá? A lei ela excepciona alguns bens, inclusive nesse regime que é o que mais há comunicação, tá? Entre eles eu vou destacar aqui os bens de uso pessoal, aqueles, por exemplo, de uso profissional. Então, eu sou advogado, eventualmente, imagine que eu sou casada com uma dentista. Bom, ela tem lá no consultório dela todo aquele equipamento utilizado pelos dentistas, e eu teria aqui no meu escritório toda a minha biblioteca, meu computador, essas coisas. Bom, não seria justo que num divórcio nosso ela levasse metade dos meus livros que não serve para ela de conhecimento nenhum, e eu ficaria com os equipamentos, metade dos equipamentos dela, vamos dizer assim, em relação da área profissional dela, tá? E mesmo não se computa nem os valores em relação a isso. O que acontece é que cada um vai ter o destaque desse patrimônio. Então, esse patrimônio pessoal, ele não entra nessa comunicação. Mesma coisa acontece com roupas pessoais, entendeu? Tipo, a roupa ela é de uso pessoal, então não teria por que a gente computar. Vamos imaginar que se computasse, não é prática, mas imagine que poderia haver um pedido nesse sentido, mas não vai haver esse tipo de comunicação. Então, mesmo no regime da comunhão universal, que é o que mais comunica, a lei vai dar alguma possibilidade de alguns destaques desse patrimônio em relação a cada um deles, tá? Mas a mensagem importante aqui é o seguinte, que esse é o regime que mais comunica, e ele forma então um único patrimônio que vai ser dividido entre os dois no momento do divórcio. Eu vou trazer um exemplo, que eu acho que com o exemplo ele ajuda melhor a gente perceber como é que funciona o sistema. Imagine o seguinte, que a mulher casou e ela trouxe de patrimônio 300, ela já tinha antes do casamento 300. Na constância do casamento, ela adquiriu mais 300, com o trabalho dela, um patrimônio mais de 300. E ela recebeu uma herança de 300, ou seja, a mulher, tem um patrimônio de 900. Já o homem, ele contribuiu, ele não trouxe nada diante do casamento. Na constância do casamento, ele adquiriu 300 e ele não recebeu herança nenhuma. Imagina que os pais deles estão vivos ainda. Bom, perfeito. O casal decide se divorciar. Bom, no divórcio, você vai pegar os 900 da mulher, que é os 300 que ela tinha antes, 300 que ela adquiriu na constância, 300 que ela recebeu de herança, somar com os 300 do homem, do marido, que ele que trouxe na constância do casamento, tá? E você vai juntar tudo isso, vai dar 1.200. Esses 1.200 vai se dividir de igual para ambos no divórcio. Então um leva 600 e o outro leva 600. Tá? Importante, nesse regime, para os regimes de bens em geral, né, no divórcio, a existência ou não de filhos não vai fazer diferença na divisão patrimonial. Tá? O que pode acontecer é que, na ação de divórcio, a lei permite que você discuta questões relacionadas à guarda, questões relacionadas à pensão para a criança e até, eventualmente, pensão para um dos cônjuges. Quando é o caso, hoje é muito raro, tal, mas pode acontecer. Tá? Então você pode discutir isso no divórcio, mas isso não vai mudar a questão da divisão patrimonial. Tá? Para finalizar, ressalto de novo que esse é um vídeo só de cunho educacional e obviamente, que se você estiver diante de um caso concreto, o ideal é você procurar um profissional, um advogado, de preferência especializado na área de direito de família, que é aquele que vai saber avaliar exatamente qual que é o seu caso e como é que você vai fazer a divisão patrimonial direitinho, melhor forma para ressalvar os seus direitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês no nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar do mesmo regime da comunhão universal, só que nós vamos falar dele no caso do inventário. Ok? Até logo e muito obrigado.